Fala, desenvolvedor indie, beleza? Meu nome é Welson Ferreira e nesse vídeo eu queria iniciar aqui um componente, do nosso projeto que é muito importante. Ele vai ser a base de todo o nosso código a partir de agora. Ele foi baseado justamente nos componentes que a gente adicionou no último vídeo de update, que foi o Artemis. Esse aqui é o seguinte, esse aqui é um componente para Java que implementa um padrão de projeto que é muito utilizado em jogos, que é o ECS, ou seja, o Entity, Component and System, ou seja, entidade, componente e sistema. Porque o que acontecia? Quando as pessoas iam implementar os nossos jogos, quando ele precisava implementar uma entidade, por exemplo, o que seria uma entidade? Eu tenho um player, então vamos pensar lá no Mario, certo? E o Mario, ele tem várias funções. Ele pode pular, ele pode se abaixar, ele pode voar, ele tem várias funções. E aí, o que acontecia? A gente ia adicionando funções, métodos às nossas entidades e começava a ficar muito carregado, ficava muito código. E aí a gente não conseguia mais controlar direito o nosso código, começava a ficar muito ruim. E aí, justamente, foi criado um padrão de projeto na qual você desacopla esses métodos que vão ficar enchendo a nossa classe entidade e desacopla como? Criando componentes. E aí eu vou começar a ter componentes para as minhas entidades. Por exemplo, posso ter um componente de posição, eu posso ter um componente que está guardado as propriedades de transformação daquele objeto. Então, por exemplo, rotação, escala, posição, origem. E eu posso também ter componentes de, por exemplo, velocidade. Enfim, a gente pode estar trabalhando com diversos componentes. E aí eu adiciono ou removo esses componentes a minhas entidades, certo? Então, para adicionar, a gente vai ter funções que adicionam esses componentes a essas entidades. Além disso, depois, a lógica que vai ficar interagindo com esses componentes é os meus sistemas, é justamente o meu system. Então eu tenho a entidade, que é meu cara, que ele vai ter vários componentes, e meu system ele vai estar interagindo esses componentes diversos das entidades, certo? Então essa biblioteca ela é bem completa, você pode vir aqui na wiki, ela tem diversas funções. A gente precisa fazer aqui algumas coisas para iniciar nela. Para isso, a gente vai vir aqui dentro do nosso mundo e a gente vai criar um objeto que é do tipo world, só que ela não é da própria classe aqui, é do Artemis. E para isso, eu vou criar aqui também a variável. E aí a gente vai precisar fazer algumas configurações aqui nesse Word do Artemis. Para isso eu vou criar aqui uma instância dessa classe aqui, que é do meu Word Config Builder. Eu vou criar aqui um nome com esse nome. No caso do meu Word Configuration Builder. E eu vou chamar ela aqui. Mas por enquanto eu não vou fazer nada com essa variável. Simplesmente eu vou criar uma instância do Word Configuration, que eu vou chamar de config, e simplesmente pegar aquele Word Configuration e chamar o build. Então, esse basicamente é a implementação do método do padrão do projeto build, mas a gente vai estar definindo algumas coisas ainda aqui nesse Word Configuration Builder. Com isso aqui é bem simples. Eu vou simplesmente pegar esse meu Word e instanciar, no caso, e passando o meu config, que a gente fez o build ali em cima, e beleza, a gente já tem alguns passos aqui configurado do nosso Artemis. Então, eu vou criar aqui um pacote que será o nosso pacote de entidade. Dentro desse pacote entidade, eu vou ter dois pacotes, inicialmente, que é o component, e também vai ter o system, certo?
A gente já vai estar vendo o que ele ficou aqui dentro, só que eu vou mover aqui para entidade. Eu quero que fique no mesmo nível. Mas vamos iniciar aqui implementando alguns componentes para o nosso Artemis. Então, para isso eu vou criar aqui o primeiro componente, que é o componente Player. E como é que eu crio um componente para o Artemis? É muito simples. A gente simplesmente cria aqui e estende uma classe chamada Component. Esse componente Player, ele vai se manter assim, que a gente não vai utilizar ele nesse episódio, a gente vai estar utilizando mais no próximo episódio. Mas aqui eu queria criar também mais uns componentes, que é o do Sprite. Esse Sprite Component é basicamente um wrapper, ou seja, ele simplesmente vai guardar uma variável do tipo Sprite do próprio LibGDX. Isso aqui é bastante útil para poder fazer, no caso, entidades que tenham textura. Então, vou criar aqui um private final, vai ser aqui meu sprite, vai ser aqui o nome sprite também. Aliás, aqui eu não vou deixar ele como final, porque a gente vai estar passando o nosso sprite. E beleza, isso aqui é basicamente o que eu vou precisar para o meu componente de sprite. Além disso, eu vou precisar também para o meu componente de transform. Esse transform ele vai guardar diversos componentes de transformações, diversas informações de transformação da minha entidade. Então, por exemplo, rotação, a escala no X, no Y. Então, é basicamente o que a gente vai estar guardando aqui nesse transform. Então, a primeira variável aqui que eu vou criar do tipo final, e ela é do vector 2 do LibGDX, que é a minha posição. Eu vou criar, o padrão ele vai vir aqui no 00. Eu queria guardar também aqui as informações de origem da minha transformação. Eu queria adicionar também aqui se a minha origem está no centro, ou seja, se ela estiver no centro, que eu tenho que definir que é do booleano, tipo booleano. Se ela estiver no centro, ela vai ignorar a minha coordenada de origem. Só que nesse aqui eu não vou botar final, porque eu quero dar a possibilidade de mudar. Já os meus vetores, eu vou mudar os valores internos, em vez de mudar a minha variável do meu componente. Eu quero também adicionar aqui o rotation, certo? Que é a minha rotação. E duas variáveis para escala. Escala em x, no caso eu vou colocar 1, e a minha escala em y, que é justamente a minha escala 1 também, que é a escala do tamanho natural da minha textura. Essas são as variáveis que a gente vai ter aqui no nosso componente. Agora, eu queria criar nossa primeira entidade. Para isso, eu vou aqui adicionar uma classe que ela vai se chamar Entity Factory, ou seja, é uma fábrica de entidades. E nessa fábrica de entidades vão ter vários métodos. O nosso primeiro método vai retornar uma entity do Artemis, que é o nosso player. A gente vai estar criando o nosso player para poder a gente estar posicionando ele, movimentando. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é receber aqui alguns parâmetros. Eu vou receber o mundo do Artemis, que se observar é o nosso mesmo mundo aqui. Além disso, eu preciso passar aqui também a minha coordenada de x e de y do meu personagem. Então, eu vou criar uma variável aqui, entity, que eu vou chamar um método do Artemis para criar a minha entidade, que é o createEntity. Ele tem duas formas de criar. Eu vou criar utilizando, aqui retorna uma instância da entidade. Existe a opção também de retornar o ID. E para poder eu adicionar componentes à minha entidade, eu preciso de uma variável do tipo EntityEdit, que ela vai basicamente ser obtida pela minha entidade. Eu preciso pegar aqui com edit. E a partir daí eu posso criar, no caso, instâncias dos meus componentes. Então, se observar aqui ficou o nome errado, deixa eu só corrigir.
é transform component, beleza. E eu vou criar aqui um cTransform, né? Criar essa variável com esse nome, vou seguir esse padrão e vou dizer que o meu cTransform é na minha posição que eu passei aqui no X e no Y. E como é que eu adiciono? Eu simplesmente venho aqui na minha Entity Edit e adiciono o meu componente com o add cTransform. Então é assim que vai seguir para eu adicionar, porque eu quero adicionar 3 componentes à minha classe Player. O primeiro componente foi o Transform, o outro componente vai ser o de Sprite. Então eu vou criar aqui o Sprite Component, cSprite, vou criar aqui. E nesse cSprite eu vou definir o meu Sprite, que vai ser justamente uma instância do Sprite, na qual eu vou passar uma textura. Essa textura ainda não está, eu vou copiar ela aqui para o meu diretório. Então dentro aqui da minha pasta de Assets, eu vou jogar essa pasta aqui que eu preparei, um Player. Basicamente um Player, ele está uma textura aqui sem nenhum detalhe, na verdade é só para a gente usar como placeholder. E eu quero exibir aqui em conteúdo para mostrar aqui que o nosso player é de tamanho 16 por 28, ou seja, ele é menor um pouco do que um bloco em altura. E eu quero passar justamente essa textura aqui que eu acabei de adicionar. Então basicamente eu vou passar aqui player.png e por fim eu vou adicionar a minha entidade, o cSprite que eu acabei de criar. Falta só adicionar o componente de player, então eu vou chamar aqui de cPlayer. Esse componente não tem nada, a gente vai estar utilizando no próximo vídeo. Então, é só simplesmente adicionar também a nossa entidade. Por fim, eu retorno aqui a minha entidade criada. Então, dentro do meu mundo, eu vou adicionar essa entidade. Como eu vou chamar aqui o meu Entities Factory, vou chamar o meu Create Player, passando o meu mundo, passando a coordenada, vou colocar aqui no 00, por enquanto. E beleza, então perceba que o fluxo aqui a gente criou os nossos componentes, acoplou ele a uma entidade e a gente adicionou essa entidade ao nosso mundo. Só que a gente precisa agora adicionar interação às nossas entidades. Então, eu quero criar aqui dentro do sistema o nosso sistema de renderização de sprite. Então, se uma entidade tiver um sprite, ele vai ter um processo de renderização, né? Vai ter um sistema de renderização que vai renderizar esse sprite. Então, é bem simples, basta criar aqui uma classe e eu preciso estender as diversas classes que existem do sistema do Artemis. A que eu vou querer, no caso, estender é a Iterating System, ou seja, é um sistema na qual ele vai estar recebendo o ID da entidade nesse processo e ele vai varrer todas as nossas entidades que tem o sistema, o componente de Sprite. Eu preciso também criar o construtor aqui. Nesse construtor eu preciso definir o aspecto, ou seja, é basicamente quais entidades eu quero varrer. No meu caso aqui do Sprite Render, eu preciso, só corrigindo aqui, ficou Sprite Render. Mas voltando, então o meu Sprite Render, ele só vai trabalhar com todas as entidades que tem, ou seja, que tem o meu Transform e tem também o meu Sprite. Então, se a minha entidade tiver esses dois componentes, ele vai passar para esse processo, e vai realizar alguma coisa. E basicamente, o que é que eu quero? Eu quero renderizar. Só que antes disso,
eu preciso pegar os mapeadores desses meus componentes. Esses mapeadores, eles servem como uma forma de obter o componente com a minha entidade. Eu vou estar explicando. Então, por exemplo, se eu criar aqui dois mapeadores, então eu vou botar aqui o Component Mapper, eu preciso dizer mapeador de quê? No caso desses meus dois componentes aqui que eu quero trabalhar. Então, eu vou botar aqui de mTransform, ou seja, o meu mapeador do transform. Além disso também eu vou criar aqui o de Sprite, que vai ser o mSprite. Porque observe que aqui eu tenho os meus mapeadores e aqui eu tenho a minha entidade. Agora, com esses dois, eu consigo simplesmente pegar meu componente de transform aqui para poder manipular. Como é que eu faço isso? Eu pego o meu mapeador, uso o método get e passo o meu ID de entidade. Da mesma forma, eu posso fazer com o sprite aqui. Vou chamar aqui de ser sprite, certo? E vou utilizar o get também, passando a minha entidade. Então, perceba que aqui eu tenho um controle de todas as minhas entidades que tem esses componentes que eu defini aqui nos aspectos, certo? Então, os aspectos servem para definir quais são as entidades que eu quero selecionar. E meu process, ele vai processar cada uma dessas entidades. Por enquanto, a gente só criou um, que é o nosso player. E aí eu vou fazer algumas manipulações aqui, que eu vou ver o seguinte. Eu vou ver se a minha transformação está no centro. Se tiver, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o método do sprite, que é para definir ele como origem. Então, eu defino aqui como origem centro. Se não, eu vou usar aquela coordenada que a gente colocou, no caso, dentro da classe de transformação. Eu vou aí usar o setOrigin, eu vou pegar o meu cTransform, né, que é onde tem a minha coordenada de origem, tanto para o x quanto para o y. Além disso também eu quero aplicar outra transformação de scale, ou seja, eu vou pegar o meu transform e aplicar a escala de x e vou aplicar a escala de y, adicionar a minha rotação, definida também na minha transformação, então eu vou usar o set rotation da minha transformação, e por fim eu vou usar a minha posição, usando o set position do meu sprite. Então vou botar aqui cTransform, pegar a minha posição em x e pegar a minha posição em y. Perceba que a ordem aqui que eu estou fazendo, ela é bastante importante, que é a minha ordem de transformação, porque se eu tentar posicionar e depois rotacionar com o centro, com a origem diferente, ele pode acabar resultando numa coisa que eu não quero. Então eu tenho que seguir essa ordem de origem, escala, rotação, posição. E por fim, eu posso simplesmente agora renderizar o meu sprite. Mas para isso eu preciso do meu batch. Esse meu batch, eu vou criar ele aqui, meu sprite batch, igual que a gente criou lá, né, na parte do Platformer Gamer. Eu vou instanciar ele aqui dentro. Vou deixar ele com o nome de batch. Além disso, também eu vou receber aqui minha câmera, porque eu quero renderizar baseado na minha câmera. Para isso, eu vou simplesmente guardar também a minha câmera aqui. Além disso, a gente sabe que esse Sprite Batch ele renderiza em lote.
só que ele renderiza utilizando uma câmera baseado na definição de matriz combinada da minha câmera. Então, para isso, eu vou utilizar um artifício aqui desse meu sistema, que é sobrescrever um método begin. Esse begin, ele é chamado antes de processar. Então, eu vou simplesmente pegar aqui o meu batch e chamar aqui begin, porque eu quero renderizar em lote, então eu preciso iniciar a renderização, e eu quero também definir, no caso, a minha matriz de projeção. Para isso eu vou pegar a minha câmera e pegar a matriz combinada, né, que vai estar a minha escala, rotação, né, que é basicamente meu zoom, minha rotação e minha posição. E beleza, eu posso também definir aqui o meu end, na qual eu vou pegar meu batch e finalizar ele. Porque qual vai ser o fluxo? O fluxo vai ser esse. Primeiro ele chama o begin, ele vai processar cada entidade e a gente vai chegar aqui no end. Mas ficou faltando aqui simplesmente passar meu batch. E beleza, a gente definiu o nosso sistema de renderização de sprite. A gente só precisa fazer uma coisa aqui, a gente só precisa registrar esse sistema ao nosso Artemis. Para isso eu venho aqui no World Configuration Build, eu boto com, e aí eu vou dizer que eu vou iniciar com esse meu sistema, certo? E percebe que ele vai receber uma câmera. E para isso eu vou passar uma câmera, que eu vou receber aqui também, porque eu vou utilizar a nossa câmera fora, que ficou aqui da nossa Platform Gamer, que é justamente essa aqui. Agora eu vou passar ela aqui, ele vai receber aqui, e chegou aqui no meu sistema, e vai utilizar ele para renderizar dentro do meu sistema, vai utilizar para renderizar o meu Sprite Batch. Então a gente só precisa configurar aqui mais uma coisa dentro do meu mundo, que é, se eu voltar aqui na documentação do meu Artemis, eu venho em Wiki, e nessa parte de Word, ele vai dizer aqui que eu preciso definir esses dois caras, né? Eu preciso setar meu delta e chamar o process para processar definitivamente o meu mundo do Artemis. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou no render, eu vou chamar aqui um método chamado update, na qual eu vou receber o meu delta como parâmetro. Perceba que esse mundo não tem ainda esse método. E aí eu vou simplesmente adicionar o método update, que vai chamar esses dois. Eu vou definir ele aqui em cima, antes de renderizar. E basicamente a gente já tem o nosso processo do Artemis completo. Então veja o fluxo. A gente criou o nosso mundo, definiu aqui os sistemas, criou definitivamente o nosso mundo. A gente definiu aqui criando uma entidade, adicionando esse mundo, e a gente já vai renderizar. Perceba que se eu renderizar aqui, eu não vou conseguir ver minha entidade. Por quê? Porque o que está acontecendo é que ele está renderizando primeiro minha entidade e depois ele está renderizando o mapa por cima. Então eu vou desabilitar aqui um pouquinho só para a gente ver aqui se ficou tudo certo. E ele renderizou o meu player aqui embaixo. Então agora eu queria corrigir essa parte de renderização, mas para isso eu vou criar um novo sistema que vai ficar responsável por renderizar o meu tiles. Então eu vou criar um tile system, só que esse cara ele não vai estender o iterate system, ele vai estender um que é o base system, que ele na hierarquia é o que está mais no topo. Se eu observar aqui esse iterate system, ele vai estender o base entity system, que vai estender o base system. Então esse aqui é basicamente a minha base da entidade. E qual é a diferença dele? É que nele eu não consigo filtrar as entidades que eu quero renderizar. Só que realmente eu não quero renderizar entidades. Eu quero utilizar esse tile render para separar a lógica de renderização do meu mundo
da minha classe mundo. Eu quero adicionar ela a outro... Eu quero adicionar essa responsabilidade a outra classe. Então, para isso, eu preciso justamente processar o meu sistema, né? Em vez de processar a minha entidade, eu vou processar o meu sistema e nesse processo de renderização eu vou estar trazendo aqui o meu render do próprio mundo. Justamente esses dois render. Então, eu vou copiar aqui, vou, aliás, recortar e jogar aqui. E perceba que eu não vou chamar aqui render, eu vou simplesmente chamar dentro do meu processamento do sistema. E perceba que ele parou de funcionar aqui diversas coisas, mas eu vou corrigir da seguinte forma. Eu vou criar aqui um construtor dessa classe, na qual eu vou receber dois parâmetros. Primeiro é meu mundo. Perceba que aqui o mundo não é o mundo do Artemis, e sim o meu próprio mundo, que a gente criou no último vídeo, aliás, no penúltimo vídeo. E eu vou receber também a minha câmera ortográfica. Eu vou estar guardando essas duas variáveis em métodos privados. Além disso, também eu vou criar um sprite batch também, responsável pela renderização dos meus tiles. Então, eu vou guardar aqui no meu mundo, vou guardar aqui minha câmera. E vou criar aqui uma instância do meu sprite batch também. Eu vou usar a mesma artimanha que eu utilizei aqui para esse, definido aqui o begin. E definindo também aqui meu end. Mas eu preciso alterar aqui algumas coisas. Eu preciso dizer que eu vou pegar as informações do meu mundo, em vez de utilizar agora informações locais. E aqui eu vou fazer a mesma coisa dessa forma. Então perceba que agora eu só preciso mudar aqui algumas coisas. Vou remover isso aqui, esse sprite batch. Eu vou manter ele aqui, a gente vai utilizar depois para a parte de interface. Só que perceba que agora o meu render, ele simplesmente está chamando o meu update. Esse meu update está trabalhando, fazendo todo o mecanismo do meu sistema de entidades. Então ele já vai ficar responsável por renderizar. Simplesmente preciso só deixar aqui o registro do meu Tile Render System. Então eu vou utilizar essa notação fluida aqui, na qual eu simplesmente vou colocando ponto. E perceba que a ordem aqui é importante, porque eu primeiro estou renderizando meus tiles. Aqui eu vou passar a minha câmera. E eu preciso passar primeiro, né, o meu próprio Word, e depois eu passar a minha câmera. E perceba que a ordem é importante, como eu falei, eu preciso inverter aqui, porque eu primeiro vou renderizar os meus tiles e depois que eu vou renderizar minhas entidades. Eu vou executar. E perceba que meu player está renderizado corretamente. Lembrando que aqui ficou a camada de background, o foreground, que é igual a ambas. E, por final, renderizando o meu player. A gente também, no último vídeo, a gente adicionou ao Gradle uma dependência que é muito interessante, que ela é uma extensão do meu Artemis, que é o Entity Tracker. Para que ele serve? Ele serve para poder eu inspecionar as minhas entidades. Ele vai abrir uma outra janelinha na qual a gente consegue inspecionar nossas entidades. E é bem simples de colocar ele. Eu simplesmente vou fazer aqui uma verificação, porque eu quero que ele só aconteça isso se eu estiver no modo debug. Então a gente criou uma variável no primeiro vídeo, que era do debug dentro do meu Platform Game. E eu vou simplesmente pegar esse meu World Configuration Builder
e vou adicionar um componente que está dentro daquele pacote, que é o Entity Tracker. E eu preciso dizer onde eu quero fazer esse Entity Tracker, qual é o meu listener. No meu caso, ele já vem o outro componente, né, aqui junto, que eu adicionei também, que é o de interface gráfica. Então, eu vou, no caso, utilizar o Entity Tracker main window e beleza. Dessa forma, já é possível a gente ter um inspecionador de entidades para o Artemis. É muito parecido, se você já trabalhou com Unity, ele por padrão já tem esse inspecionador de entidades. E quando eu executar agora o projeto, ele vai abrir esse outro componente e aqui vai listar todas as minhas entidades, vai listar todos os componentes que eu tenho nele e vai ser possível agora alterar informações do meu componente. Então eu posso, por exemplo, adicionar, por exemplo, ou simplesmente eu posso adicionar uma rotação. Eu preciso apertar Enter aqui. Eu posso adicionar uma rotação aqui, por exemplo, de 45 graus. Eu posso dizer, 45 graus com a origem no centro. Percebe que ele já começou a fazer sentido aqui o nosso componente de transformação. Além daqui eu tenho o Sprite, eu também tenho o componente Player, que a gente não trabalhou nada nesse episódio, a gente só criou aqui para vocês ficarem mais cientes de como é que funciona a criação de componentes. Mas aqui eu consigo, por exemplo, desabilitar também algumas coisas. Eu não quero renderizar, eu não quero mais processar o meu Sprite Render, certo? Além disso, eu posso renderizar, eu posso também desabilitar os meus sistemas bases. Lembrando que aqui é o sistema de entidade, aqui é o sistema base. Então, por exemplo, um sistema de entidade de Sprite também é um sistema base. Só que o meu Tile também é um sistema base. Além disso, eu tenho os meus Manager, no caso aqui é o meu Entity Tracker, e aqui eu consigo desabilitar, mudar transformações, desabilitar só algum componente que eu queira. Enfim, ele basicamente tem um inspecionador de entidades aqui muito, muito bom para o LibGDX. Então, nesse vídeo, a gente trabalhou aqui com o processo de criação de entidades. No próximo vídeo, a gente vai estar trabalhando com a parte de física. A gente vai estar trabalhando pulo, muito bom. Então, aguarde até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Avalie, compartilhe com alguém aí que esteja desenvolvendo também jogos de plataforma. Essa série, ela tem muito a ensinar sobre desenvolvimento de jogos de plataforma. A gente está desenvolvendo aqui um motor de jogos de plataforma, como pode perceber. Então, avalie, compartilhe, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!